Professora Valdiana Gomes, de volta para vocês em mais uma videoaula, tá certo? Hoje voltamos com gramática para vocês. E hoje eu gostaria de fazer a acolhida diferente, né? Todas as acolhidas a gente faz esse momento mesmo de reflexão e de pedido a Deus. E Deus é tão maravilhoso que nos fez únicos, né? Eu sou única, você é único, não vai existir ninguém igual a nós. Essa é uma das grandiosidades, das facilidades, né, das maravilhas que Deus nos proporcionou. E eu trago para vocês hoje uma citação, tá certo, para essa nossa acolhida do livro Pequeno Príncipe. O livro Pequeno Príncipe, né, é um clássico da literatura, e ele faz essa leitura para nós de um mundo aos olhos de uma criança do Pequeno Príncipe. Então vamos lá. Não, disse o Pequeno Príncipe. Procuro amigos. O que significa cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Isso mesmo, disse a raposa. Você para mim é ainda um garoto semelhante a 100.000 garotos, e eu não preciso de você. E você tampouco precisa de mim. Eu sou para você apenas uma raposa semelhante a 100.000 raposas. Mas se você me cativar, teremos então necessidade um do outro. Você será para mim único no mundo e eu serei para você única no mundo. Tá? Então, o sentimento hoje é de gratidão a Deus por nos ter feito únicos, né? Então, que a gente possa sempre agradecê-los e valorizarmos e reconhecermos a importância que a gente tem na vida, tá bom? Então, feito a nossa acolhida, nós vamos agora para a indicação da nossa agenda, né? Na agenda de hoje, nós temos a correção da atividade que foi na nossa própria gramática, da página 94 a 100. Espero que vocês tenham feito. No Meet foi muito legal, né? Vocês disseram que não estavam com dúvidas. Espero que seja verdade, tá bom? Então, vamos aí. Na página 94, nós temos o substantivo. Aí nós temos o texto, que é uma canção de Arnaldo Antunes, que diz assim: o girino é o peixinho do sapo. O silêncio é o começo do papo. O bigode é a antena do gato. O cavalo é parte do carrapato. O cabrito é o cordeiro da cabra. O pescoço é a barriga da cobra. O leitão é o porquinho mais novo. A galinha, um pouquinho do ovo. O desejo é o começo do corpo. Engordar é a tarefa do porco. O cachorro é um lobo mais manso. O escuro é a metade da zebra. As raízes são as veias da seiva. O camelo é um cavalo sem sede. Tartaruga, por dentro é parede. O potrinho é o bezerro da égua. A batalha é o começo da trégua. Papagaio é um dragão miniatura. Bactérias, no meio, é cultura. Aí temos a indicação de onde foi extraído esse texto, vagalume.com.br, acesso em 29 de 3 de 2016. Aí vamos lá. Primeira questão. O texto apresenta um conjunto de definições ou conceitos. A. Como sabemos que os versos da canção são definições? Porque eles apresentam o nome de alguma coisa. E em seguida, a forma verbal é: o girino você fala, é o peixe do sapo. O silêncio é o corpo, né? Então ele vai dizendo. E assim sucessivamente, tá certo? B. Que tipos de seres são conceituados? Seres de diversos tipos. Plantas, animais, sentimentos, tá certo? Aí, voltando lá para o item A, professor, eu tenho que copiar todos? Não, né? Você pode só dizer que eles apresentam o nome de alguma coisa e, em seguida, a forma verbal é. Aí, bota só um exemplo, tá bom? Item C. As definições apresentadas no texto são como as científicas, que encontramos em enciclopédias? Sim ou não? Por quê? Não, né, pessoal? Trata-se de definições baseadas em uma visão pessoal e que mistura elementos sem levar em conta o rigor científico, tá certo? Como, por exemplo, quando ele diz, o girino é o peixinho do sapo, o camelo é um cavalo sem sede, né? Não é verdade, não tem nenhum rigor científico nisso, tá certo? Segunda, explique por que são feitas no texto estas associações. O pescoço e a barriga da cobra. Por quê? Pescoços em geral e barriga de cobra são compridos, né? Então, por isso. Tartaruga por dentro é parede. O casco de tartaruga é tão duro quanto uma parede, né? Ele faz essa comparação. O escuro é a metade da zebra. A pelagem da zebra é constituída por listras brancas e listras pretas.
dando a impressão de que metade do corpo dela é de cor branca e metade é de cor preta, no caso escuro. Né? Terceira, releia o verso. Bactérias no meio é cultura. Qual palavra do verso tem duplo sentido? No caso aí o quê? Cultura. Né? Quais são os dois sentidos dessa palavra no verso? Pode ser um conjunto de manifestações artísticas, tá certo? Sociais, linguísticas, né? E comportamentais de um povo civilizado ou não, tá bom? Cultivo de bactérias, células ou tecidos vivos em um meio líquido com nutrientes em condições propícias à sobrevivência. Né? De novo, conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas de um povo ou civilização. Aí você pode melhorar ainda mais sua resposta, dando continuidade. Cultivo de bactérias, né? Outro, células ou tecidos vivos em um meio líquido com nutrientes e em condições propícias à sua sobrevivência. 4. Justifique o título cultura, dado à canção. O que sugere, pessoal? O que a gente pensa? O título sugere que as definições apresentadas na canção, diferente das convencionais, constituem a cultura particular, talvez de acordo com a lógica infantil. Né? Então, essas foram as 5 primeiras questões. Aí a gente passa para a página 97. Né? Na página 97, ele dá um poema. Leia o poema a seguir, de Rosiane Murray, e responda as questões 1 e 2. Então, para responder as questões, você precisa ler o texto, sem preguiça, né? Sem pular essa parte. A leitura ela é muito importante, tá certo? Então, tem que ler com calma. Olha aí, a venda do seu Chico. A venda do seu Chico tem de tudo, desde renda até pinico. Tem arroz, feijão, carne de sol. Bota para peão, lençol, semente de girassol. Tem agulha e linha, milho para galinha, panela de barro, unguento para catarro. Folhinha, malha para viagem. Tem tudo quanto é bobagem. Tem até dicionário de rima. Pera, uva, maçã, São Paulo e Cipione, 2005, página 43. Releia o poema e identifique os substantivos que nomeiam as coisas vendidas pelo seu Chico. Aí tá aí, né? Renda, penico, arroz, feijão, carne de sol, bota, lençol, semente, agulha, linha, milho, panela, unguento, folhinha, mala e dicionário. O poema apresenta um grande número de substantivos. Por que, na sua opinião, acontece isso? Porque o poema faz uma lista de tudo, percebem? Tudo que há na venda de seu Chico. E esse tudo, né, é a palavra que nomeia, que dá nome aos seres, que no caso é o substantivo. Bom? Terceira. Você sabe fazer um disco voador? É muito fácil. As instruções estão no texto a seguir, mas nele faltam algumas palavras. Então, complete-o com o substantivo que aparece na lista do material necessário. Depois, releia o texto com as informações completas e combine com seus amigos um encontro para juntos fazerem discos de cores diferentes e divirtam-se. Isso não vai ser possível agora, né? Embora seja indicação da gramática. Aí vamos lá. Em um dos... Aí lá tá a indicação no quadrinho. Discos, você completa. Marque com o lápis as áreas para serem cortadas. Com uma tesoura, sem ponta, recorte as janelas com cuidado. No segundo disco, desenhe e recorte os 4 lemes. Decore os lemes e o disco com fita adesiva. Encaixe os lemes na janela do disco e passe cola entre as partes. Deixe secar bem, agora é só brincar. Isso foi a terceira questão, agora a quarta. Você é bom em adivinhas? Então, tente descobrir as adivinhas a seguir. Dica, a resposta é sempre um substantivo. Olha aí. O que é o que é? Que se põe à mesa, corta-se e recorta-se, mas não se come. Baralho. Que é o que é? Trabalha como relógio, mas não tem corda nem motor. Coração. O que é o que é? É feita para andar, mas não anda. A rua. Né? E aí a gente vai para a página 100, né? Que é a indicação para que você possa ler do que é substantivo, concreto e abstrato, coletivo, mas não tem nenhuma atividade. E a gente vai dar sequência à atividade com a flexão do substantivo. Aí você precisa entender que ele pode variar em gênero, número e grau. Quando é que o substantivo vai variar em gênero, professora? Quando ele se referir ao masculino ou feminino.
O masculino O, feminino A. Singular, né? E plural, quando se referir a um elemento, plural, 2 ou mais elementos. Aumentativo e diminutivo, tá certo? E o gênero ele também pode se referir a categorias de masculino e feminino. Aí tem os uniformes e os biformes. O uniforme é que ele vai ter o mesmo agrupamento de palavras, ele vai ter a mesma formação da palavra para o masculino e para o feminino. O que vai diferenciar é o acompanhamento desse gênero. Se vai ser para mulher, eu vou usar A, para homem, O. Né? E os biformes eles vão ter estrutura completamente diferente para o feminino e para o masculino. Ó, genro, nora, pai, mãe. Você percebe que a estrutura é diferente. Homem, mulher, zangão, abelha, bode, cabra, boi, vaca, cavaleiro, dama, cavaleiro, amazona, carneiro, ovelha. São duas formas, tanto uma para o masculino como uma para o feminino. Já o uniforme não, ó, capitalista, capitalista, a mesma formação. A palavra tem a mesma formação, mas o que vai diferenciar? Se eu for me referir à mulher, vou colocar a capitalista. Se eu for me referir ao homem, o capitalista. Cliente. Cliente é uma palavra tanto do masculino como do feminino, mas se eu for me referir a um homem, o cliente. Se eu for me referir a uma mulher, a cliente. Né? Então, você percebe aí com o agente, a agente, o colega, a colega, a dentista, o dentista, a doente, o doente, o gerente, a gerente, a imigrante, o imigrante, a jornalista, o jornalista, tá certo? E, por fim, nós temos os números, que se refere à quantidade, né? Singular ou plural. Papel, papéis, jornal, jornais, barril, barris, anzol, anzóis, anel, anéis, azul, azuis, amor, amores, dor, dores, luz, luzes, cruz, cruzes. Aí nós temos aí o grau, que se refere ao aumentativo ou diminutivo, amigo, amigão, amiguinho, boca, bocarra, boquinha, moça, mocetona, moçola, polvo, povaréu, poviléu, né? Que são formas não muito comuns de se usar, certo? Então, essas eram as explicações que vocês vão precisar, né? Vocês iriam precisar para poder resolver as questões da atividade dos substantivos, tá certo? Que vai estar na gramática, no livro de gramática, tá bom? Tá aqui, ó. Aqui é, ó, 101 a 104. Quando você terminar com esse, que a correção já foi esse, aí você vai para o livro de gramática, lá para o módulo 2. A gente vai estar estreando, né, inaugurando, iniciando o uso do módulo 2. Aí você vai resolver a atividade da página 20 a 24 no módulo 2, tá certo? É substantivo, né, o que já está sendo visto, vocês vão só recapitular fazendo as respostas lá. Mas eu gostaria que primeiro vocês respondessem da gramática, para dar sequência, que é da 101 a 104, que é a continuação dessa atividade aqui, certo? Quando terminar essa da 101 a 104, que é da nossa gramática, é que você vai para o módulo 2, resolvendo a atividade da página 20 a 24, certo? Então, esse foi, né, o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Leve alguma dúvida lá para o Meet, né? Marca a questão e eu estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço carinhoso e até a próxima aula.